Vamos falar agora sobre o Shabat, continuando as nossas aulas sobre o Shabat. Falamos primeiramente da véspera do Shabat, do acendimento das velas, do preparo para o Shabat. Falamos também sobre conselhos de como entrar no Shabat com calma, com tranquilidade, procurar no meio da semana fazer todos os preparativos para chegar na véspera do Shabat com calma, tranquilo, estudar um pouco de Torá, se preparar para o dia tão sagrado que é o Shabat. Quando a pessoa volta da sinagoga, ela entra na sua casa, fala os Mizmorim, cantos, Shalom Aleichem, o que está escrito no Sidur. Então ela vai agora fazer a mitzvah da Torá, de santificar o dia do Shabat, Kiddush Leil Shabat. Essa obrigação de fazer o Kiddush está no verso Zahor et Yom HaShabbat Lekatsho. Lembre-se do dia do Shabat, santificá-lo. E a gente lembra do Shabat com o Kiddush. Os sábios declararam para fazer o Kiddush com vinho. O kos do Kiddush, o copo do Kiddush, normalmente é o costume de ter pelo menos 86 mililitros. Isso aí é uma gemátria, é um valor numérico da palavra kos, que é kaf, é 20, vav é 6, dá 26, e samer é 60, então dá 86 mililitros. O costume do Rav Hazonish, Sadik Zahon Kadosh Levrahá, ele fazia a gemátria kos agun, um copo apropriado. Isso é numericamente equivalente a 150 mililitros. O copo tem que estar completo, ele não pode ter nenhuma fenda na margem dele, nas paredes. Tem que lavar o copo dentro e fora. Se a pessoa já fez o bebeu do vinho desse copo, então ele não vai fazer o kiddush nesse copo, ele tem que consertar o copo. Como é que ele faz para consertar o copo? Ele tem que botar um pouquinho do vinho da garrafa no copo. Nós estamos falando de um copo que beberam dele, sobrou, e agora para consertar ele tem que pegar da garrafa do vinho e colocar no copo. Fazendo isso, o copo está consertado, ele pode fazer o kiddush. É a mitzvah fazer o kiddush com o copo completo de vinho. Até mesmo se o copo é muito grande e para ter os 86 milímetros, ou até mesmo 150, ele não precisava ser cheio. É melhor fazer com copo cheio. Tem casos que a pessoa não consegue beber vinho. Nesse caso, a pessoa faz o kiddush com pão. Logo mais a gente explica como vai fazer o kiddush com pão. É importante que na hora que a pessoa está fazendo o kiddush com vinho, cobrir o pão, as halot. Halá é pão de Shabat. Cobrir é como se evitar que o pão veja que você está utilizando um vinho para
lembrar do Shabat, ele fica um pouco envergonhado. Por que não estão fazendo o Kiddush comigo? Tem vários costumes na hora que a pessoa está fazendo o Kiddush. Tem esses que ficam de pé o tempo todo, tem outros que depois do Errulo eles sentam. Agora, na hora de beber o vinho, tem que estar sentado. A pessoa que ela vai santificar com o vinho, ela pega o copo com as duas mãos e depois segura apenas com a mão direita e eleva o copo com o vinho pelo menos um punho acima da mesa. O punho é tefar. Na hora que ele começa a falar Vayehulo, ele olha, visualiza as velas do Shabat. Na hora que ele está fazendo a bênção do vinho e o Kiddush, então ele olha para o copo. E ele também tem que intencionar, quando ele está fazendo o Kiddush, que ele está fazendo o Kiddush, está saindo da obrigação de ter feito o Siddur, e também está tirando outras pessoas, fazendo por elas o Kiddush. Esses que estão ouvindo a pessoa santificar o Shabat, quando ele fala Baruch Hashem, normalmente se fala Baruch Hu, Baruch Shmo. Nesse caso agora do Kiddush, ele não fala Baruch Hu, Baruch Shmo. Ele espera a pessoa fazer a brachá e depois ele fala Amém. E aí o pessoal que está na mesa espera um pouco até que esse que está fazendo o Kiddush beba a quantidade melogmav, o que entra na boca dele. Ele pode beber. E aí ele já pode então também tomar do vinho. Em caso que alguém que estava na mesa ter falado no meio da bênção, então quando ele receber o vinho, ele vai ter que pronunciar a brahá do vinho. Esse que está fazendo o Kiddush, ele deve tomar, a princípio, uma quantidade que enche a boca dele de uma vez só. Se não fizer isso, tudo bem, também fez o Kiddush apropriadamente. É uma mitzvah que esses que estão na mesa bebam também um pouco do copo que foi feito o Kiddush. Normalmente eles bebem desse copo depois que a pessoa que fez o Kiddush tomou do copo. Mas em caso de o copo desse que está fazendo o Kiddush for grande, ele pode distribuir, antes de tomar, ele pode distribuir entre as pessoas e depois ele bebe do copo. Isso é feito se o copo dele tem bastante vinho, suficiente para fazer o Kiddush. E sobrar. Em caso dessa pessoa que está santificando o dia do Shabat com o Kiddush, não poder tomar essa quantidade de vinho que encha a sua boca, então é melhor pedir para uma outra pessoa fazer. Tem aqueles que se baseiam, se apoiam em opiniões que ele pode dividir com outra pessoa essa quantidade. Está no Mishnah Berurah. Porém, é melhor, a princípio, que ele mesmo tome. Se ele não puder, então ele pede uma outra pessoa tomar essa quantidade de vinho durante uma quantidade de tempo que se chama Hilat Pras, que tem opiniões de aproximadamente 4 minutos. E se ele pode beber esse vinho aqui também em meia hora.
não saiu da mitzvah do Kiddush, não fez apropriadamente. Então ele tem que tomar dentro desses 4 minutos. Pessoas que acham que tem que ser só 2 minutos, mas 4 minutos também é o suficiente para poder sair dessa mitzvah corretamente, ter feito ela corretamente. A pessoa não precisa fazer a bênção final para o vinho que ele tomou. Por quê? Porque a bênção que ele vai fazer para o pão, Birkat Hamazon, a bênção final depois da refeição, ela também é feita para essa quantidade de vinho que ele tomou antes de comer o pão. E é bom, quando ele está fazendo a bênção do pão, ele se lembrar que essa bênção também é para o vinho que ele tomou. Vamos ver agora alguns detalhes da pessoa que não tem vinho na casa, ou se ele não pode beber vinho, não tem ninguém para beber esse vinho. O vinho causa um dano nele. Então ele pode fazer o Kiddush com o pão. O que ele faz? Primeiro ele faz a Netilat Yadayim, lava as mãos para a refeição. Aí ele volta para a mesa, pega as 2 halot, os 2 pães, cobre os pães com um pano, coloca a sua mão sobre eles e fala então a primeira parte do Kiddush, que é Vayehulu. Quando ele termina o Vayehulu, ele então tira o pano de cima do pão, revela os pães, coloca a sua mão sobre eles e faz a bênção Amotzi. Depois que ele faz a Amotzi, ele cobre de novo o pão, coloca a sua mão em cima deles e termina então a bênção do Kiddush. Terminando o Kiddush, então ele corta o pão e come uma quantidade de kezait. Kezait é azeitona. Kezait são aproximadamente 29 gramas. Entre 29 e 30 gramas. Dentro desse prazo que se chama Hilat Pras, como já vimos, aproximadamente 4 minutos. Ele também intenciona que todos que estão na mesa também é como se estivessem feita a brahá também. E esses que estão ouvindo a brahá têm que intencionar também que estão saindo da obrigação de fazer a brahá através da brahá que essa pessoa fez. É como se eles tivessem feito também. Bom, espero que esteja tudo bem. Vamos continuar depois, com a ajuda de Hashem. Desejo novamente um bom Pêssah, um bom Rola Moed e felicidade para todos.